Pois é, estamos voltando aqui para um bate-papo na ExpoSec 2024 e agora falando de um tema muito importante que é a inteligência artificial. Então eu convidei o Eduardo Tolesani, da Elsys, para falar sobre inteligência artificial. A primeira vez que vocês trazem esse tema para discutir na feira, né, Eduardo? É isso aí, Marcelo, é a primeira vez. Obrigado pelo convite. A gente já participa dessa feira há bastante tempo, há muitos anos, mas e todo ano a gente traz alguma novidade. Acho que a grande novidade desse ano são as soluções de inteligência artificial que a gente está apresentando pela primeira vez aqui na feira. E o que tem de grande novidade? Como é que a inteligência artificial se aplica ao negócio de vocês? Tá, a gente, dentre outras linhas, uma linha bem importante da empresa são os dispositivos de segurança, então são as câmeras, né, os sistemas de CFTV, tanto CFTV profissional quanto câmeras domésticas, câmeras Wi-Fi, câmeras IP. E o que a gente está trazendo hoje é uma possibilidade, são soluções com várias aplicações, desde domésticas até o agronegócio, o varejo, que é basicamente a gente consegue adicionar muitas camadas de serviço de inteligência artificial sobre essas câmeras, sobre essa base de câmeras que a gente já tem com os nossos parceiros, com os nossos clientes instalados ou que a gente vem instalar de novo. Então, essa nossa proposta, eu acho que é muito diferente do que a gente encontra por aí hoje. Já não é de hoje que a gente vê algumas empresas oferecendo algumas soluções de inteligência artificial, mas elas geralmente elas dependem de um hardware específico, de uma câmera que tem essa capacidade, uma câmera que tem a funcionalidade de leitura de placa, uma câmera que tem uma capacidade de fazer contagem de pessoas, por exemplo. A nossa proposta é adicionar um equipamento dedicado, é um processamento, né, um processador específico, a gente chama de AI Box, que é uma caixinha de inteligência artificial. Lá dentro tem um processador da Qualcomm, que é uma grande parceira da Elsys, né? Qualcomm, que é uma empresa das maiores de tecnologias aí Do mundo, né? Do mundo. E a gente já tem uma parceria de muitos anos com eles, até de outras linha de conectividade, e a gente adiciona essa caixinha numa base de câmeras, e ela é muito modular, eu consigo aplicar para uma câmera, para duas, para 10, para 100, para 200. Você não precisa substituir todo o sistema. Não preciso substituir nada, absolutamente nada. Eu adiciono esse equipamento e, em cima disso, eu consigo implementar qualquer funcionalidade hoje do que a gente chama de visão computacional. Isso, queria que você desse alguns exemplos para as pessoas entenderem bem a aplicação. Por exemplo, algumas que o pessoal já conhece, como, por exemplo, leitura de placa, identificação de pessoas, contagem de pessoas, mas a gente vai muito além. Como a gente consegue aplicar algumas funcionalidades, não em uma câmera, mas em múltiplas câmeras, eu consigo tirar dados muito importantes que eles só são possíveis a partir da análise de múltiplas câmeras, não de uma única câmera. Então, por exemplo, mapa de calor de um estabelecimento comercial, com isso eu consigo ver quais são as zonas onde os clientes estão trafegando mais. Eu consigo identificar tempo de fila, tempo de espera, atividades suspeitas, né? Alguma atitude de alguém que esteja, por exemplo, tirando alguma coisa de uma prateleira. Então eu consigo dar tanto alertas para uma equipe de segurança, alguma coisa assim, algum monitoramento, ou consigo gerar relatórios, gerar gravações, mas que eu tenho um acesso muito mais fácil, mesmo que seja depois. Então eu tenho as opções tanto para dar alertas, quanto gerar informações para serem analisadas depois. Uma coisa que eu acho que é bem interessante, né, que também acho que as pessoas já estão habituadas, o uso da inteligência artificial sobre câmeras, ela traz muito, muito mais produtividade e muito mais segurança para um sistema de vigilância. Então, ao invés de eu ter numa central de controle com dezenas ou centenas de monitores, né, em que eu dependa de pessoas olhando todos esses monitores, eu tenho a atenção dessas pessoas que o é tempo impossível, né, eu manter uma pessoa ou muitas pessoas atentas o tempo inteiro, 24 horas por dia, em telas. Eu tenho uma inteligência artificial que faz esse mesmo trabalho, mas ela não cansa nunca, ela nunca perde atenção, ela nunca desvia o foco. Então eu tenho muito mais segurança, muito mais confiabilidade e mais produtividade. Quer dizer, antes se usava um homem em frente a uma tela porque não tinha outra solução tão eficiente assim, né? Porque não tinha. E aí muitas vezes, na verdade, era impossível de eu identificar. Então, sempre a gente usou câmeras, né, mais para inibir alguma coisa, porque, né, alguém que tem a intenção de fazer alguma coisa errada, ele vê que tem uma câmera e fala, pô, tem alguma chance de alguém me pegar. Já repensa. Mas agora não. Agora, se ele fizer, vai pegar. Entendeu? Existiu uma chance, tanto é que muita gente usa até câmera desligada, né? Porque é quase a mesma eficiência de uma câmera ligada com uma pessoa olhando. Hoje em dia, não. Com a inteligência artificial, de fato, você consegue ter muita segurança.
E Eduardo, eu vi que vocês trouxeram também uma fechadura eletrônica diferente agora para lançar, né? O que tem essa fechadura em especial que vocês trouxeram para lançar A aqui? gente trouxe alguns modelos novos, alguns a gente já tinha na última edição, mas a gente está apresentando alguns. Eu acho que eu convido todos a passarem no nosso stand, né, e visitar. Mas acho que a grande diferencial hoje é uma fechadura que a Fechadura. gente tem com câmera, né? Então, de novo, adicionando segurança e comodidade. Então, hoje, quando uma pessoa tem uma fechadura desse tipo, é uma fechadura de embutir, de duas cores, tem preta, tem prata, que tem todas as funcionalidades das outras, leitura biométrica, senha, tag, chaveirinho, né? Tem várias possibilidades de abertura. Elas são conectadas, então eu consigo fazer toda a gestão e monitoramento num aplicativo de celular, né? O mesmo aplicativo que a gente já usa na nossa linha há bastante tempo. E ela tem agora essa câmera, ou seja, toda vez que eu recebo alguma visita, a pessoa toca a campainhazinha na própria fechadura, eu vou receber uma notificação e vou poder ver quem é a pessoa, né? Então eu Mesmo eu tenho imagem. estando muito distante Eu dali. posso estar do outro lado do mundo, eu posso estar na China, eu vou atender a chamada, vou ver que é ali a minha mãe e abro a porta para ela, da China, né? Então, hoje essa é a grande novidade que a gente está trazendo para a nossa linha. Algo impensável algum tempo atrás, né? Né? E você falou também um pouquinho sobre o Amplimax, né? O que é Amplimax? O Amplimax é um produto, é uma inovação da Elsys, que há muito tempo a gente hoje... nós somos, acho que talvez a primeira empresa no Brasil e uma das primeiras no mundo a desenvolver equipamentos para o que hoje se chama de FWA, que é o acesso fixo sem fio, né? Então a gente começou lá no 3G, entendendo a necessidade de muitos dos nossos clientes, sejam eles anteneiros, né, instaladores de sistemas parabólicos ou o pessoal de segurança CFTV, que eles tinham uma necessidade de conexão. Então, seja numa região remota que eu não tenho opção, não tenho fibra, não tenho outras tecnologias, ou seja mesmo num ambiente urbano, que apesar de eu ter disponível fibra, muitas vezes uma empresa de segurança, ela não tem acesso à rede daquele estabelecimento. Ela tem que providenciar a própria rede, a própria internet. Então, é um equipamento sem fio, é um equipamento que se conecta na rede celular. Como eu falei, a gente começou lá no modelo 3G e hoje a gente tem o 5G. A gente já trouxe, né, isso já apresentou na edição anterior, esse equipamento 5G, mas o que a gente tem de novidade hoje é que a Elsys hoje não é mais só uma fornecedora de equipamento, nós oferecemos a solução completa, então a gente hoje leva toda a solução para o cliente. Então, mas a gente continua oferecendo só o equipamento, ou equipamento mais o plano de dados, ou equipamento, plano de dados, instalação, desinstalação. Então é o que o cliente quiser hoje, a gente entrega. Solução completa. A solução completa no 5G, hoje que é o último modelo, né, que permite levar conexão com performance comparável ou até superior à fibra. Então eu consigo 1 gigabit por segundo, 1,5 gigabit por segundo numa instalação sem fio. A gente está falando de soluções 5G, de inteligência artificial, de uma série de novidades, né? A tecnologia nos últimos anos vem evoluindo de uma maneira assim sem precedentes. O que é que você imagina para o futuro em termos de desenvolvimento tecnológico? Onde é que a gente pode chegar ou qual seria uma ambição possível aqui olhando para os próximos anos, já que é difícil a gente olhar para um horizonte tão distante? É bem difícil mesmo. Acho que a gente vê robótica é um tema que junta muito as coisas. Então, a questão da inteligência artificial, né, com a conectividade de alta performance, acho que hoje a gente vê robôs, por exemplo, que são conectados e têm inteligência. Robôs também não são novidades, mas os robôs até pouco tempo atrás faziam funções muito simples, né? E hoje a gente vê robôs que realmente desempenham e interagem, né, com o ambiente de uma maneira assim impensável um tempo atrás. Eu acho que o ponto a Elsys, né, eu acho que os diferenciais importantes da Elsys são a nossa capacidade de desenvolvimento. Então hoje a gente não depende de parceiros, a gente tem muitos parceiros. Então a gente está inserido num ambiente, um ecossistema de desenvolvimento tanto de parceiros no Brasil quanto fora do Brasil, mas a gente tem a nossa engenharia, a nossa capacidade de desenvolvimento e a gente está presente em alguns lugares que são hoje onde os celeiros das tecnologias. Então a gente há mais de 10 anos a gente está presente na China, por exemplo, que hoje é um dos lugares de onde a tecnologia vem. Chega. Então a gente traz muita coisa de lá, a gente traz muita ideia, não só produtos, mas a gente traz tendências, a gente conhece, talvez antes de muita gente, coisas que já são praticadas lá. A gente hoje já atua em vários países do mundo, a gente exporta nossos produtos desde os Estados Unidos até a Argentina, assim, toda a América, e estamos em quase 40 países, produtos nossos que a gente atua na exportação. Então, acho que essa presença em vários lugares do mundo traz para a gente muitos insights, muitas tendências, e eu acho que garantem que a Elsys esteja sempre nessa vanguarda aí, trazendo tecnologia, como é o caso do 5G e da IA, que hoje acho que é o que tem de mais
de mais vanguarda no mercado isso. tecnológico. E eu acho que a né? integração disso tudo, né? Então você me perguntou o que vem depois. Eu acho que o que geralmente traz valor é a integração disso, né? A tecnologia sozinha muitas vezes não traz grande coisa, mas a hora que eu integro a imagem com a inteligência artificial, com a conectividade, por Aí exemplo, você transformou o dado em informação. em uma solução que vai gerar informação, vai gerar valor para o cliente e para os parceiros. É isso aí, Eduardo. Muito obrigado por falar conosco. Sucesso aqui na ExpoSec e claro, nos negócios que são produzidos depois. Muito obrigado pela conversa. É isso aí. Essa foi mais uma conversa aqui no videocast da ExpoSec 2024 e a gente se encontra falando de tecnologias e novidades em segurança. Muito obrigado e até a próxima.